Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Eu outro dia estava conversando com o meu amigo Haroldo de Andrade na Rádio Globo e ele me perguntou se eu conhecia o prefeito de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, o prefeito José Sagário Filho, do PSDB. Eu não conhecia, tinha ouvido falar alguma coisa. E o Haroldo me fez a revelação. É o prefeito que no Brasil, que tem 5.500 municípios, talvez esteja se preocupando mais com a educação. Eu disse, então eu tenho que entrevistar esse homem. Eis aqui o prefeito José Sagário Filho, que é natural de uma pequenina cidade do Rio Grande do Norte, uma cidade de 8.000 habitantes, e que agora vive no município de Itaguaí, que é um município próximo ao Rio de Janeiro, e fazendo um trabalho realmente revolucionário, como me contou o deputado também, o Ronaldo César Coelho. Ele disse, olha, o trabalho dele é notável pela educação. Prefeito, por que essa prioridade à educação? Professor, a minha grande preocupação, a prioridade na educação, porque a educação é tudo. E tem mais uma coisa importante. Eu, na minha infância, eu tive a educação de berço. Meus pais me deram a educação de berço. Mas eu não Lá no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte. Mas não tive aquela educação de colégio, como hoje eu estou dando para os filhos dos meus irmãos. Está conseguindo fazer isso em Itaguaí? Graças a Deus. Eu estou realizando um sonho que eu não tive, que meus pais não puderam dar, mas eu estou dando para os filhos dos meus irmãos. O que faziam seus pais? Meus pais tinham a profissão do papai e da mamãe. Mamãe era uma grande artista e nós não sabemos que era tão importante a artista, o trabalho que a minha mãe fazia. Minha mãe era loiceira, que a gente fala no norte. Loiceira é quem trabalha com artesanato com barro. Ah, sei, aquilo é lindo. Eu vi trabalhos muito bonitos no interior do Sergipe, no interior de Alagoas. Também, e era o que ela fazia. É o que ela fazia. No interior do Rio Grande do Norte. E o papai? E o papai trabalhava em lavoura. Em lavoura. Lavoura. E como é que o amigo veio parar de tão longe em Itaguaí? Como é que foi essa trajetória? Professor, é o destino da vida e é o traçado que nosso Pai Deus dá para nós. Eu saí da minha terra em 1954, dessa pequena cidade, Cruzeiro, Rio Grande do Norte, com destino ao Triângulo Mineiro. E naquela época a gente vinha, era um tipo de uma pessoa fosse vendido. Eu vim para ser vendido na Fazenda das Flores, Triângulo Mineiro. Quase um escravo. É uma coisa quase parecida com um escravo. Porque a gente lá, eu tive que deixar um dinheiro para papai, fizeram um adiantamento. Naquele tempo era conto de réis. Eu tive que pegar uns dinheiro, dar uma parte para o meu pai e para minha mãe e seguir para o Triângulo Mineiro com um pau de arara. Naquela época o carro era no Studebaker, feliz, muito alegre, porque pensava, no primeiro dia sentei no segundo banco daquele bendito carro, pau de arara. Quando eu andei o primeiro, segundo dia, eu me amarrei por a cintura, fiquei com medo de cair. Então, dei uma volta na cintura e viajei 22 dias de caminhão da minha cidade para chegar em Minas. Mas ia com que idade? 16 para 17 anos. Era um garoto ainda. Era um garoto. E chegou lá em Minas, no Triângulo Mineiro... No Triângulo Mineiro, encontrei uma irmã, ela conversou com o proprietário do carro que contratava aquele caminhão, que pegava o pessoal e trazia de lá. Ele ganhava os seus quaquer por cada um dos funcionários. E a minha irmã conversou com ele se ela podia financiar que eu pagasse a ela depois com o trabalho. A ele. E aí isso foi feito. E eu fiquei em Uberlândia. Eu lembro bem de uma passagem. A minha irmã nos deixou. Eu, quando vim de lá, cheguei na casa dela, ainda tinha 51 reais no bolso do dinheiro que tinha nos adiantado. Aqueles 51 reais, eu devolvi para os meus pais 30 e fiquei com 20. E comecei, aí tive a felicidade e me deram uma oportunidade de eu entrar numa das maiores
escola das maiores faculdades, que foi na Construtora Rabelo S.A. Construtora Rabelo, que S.A. naquele momento estava envolvida até com a construção de Brasília. Isso, sim, senhor. E ali eu entrei nessa empresa como um ajudante de obra, um servente. E fui gargando posição, e fui caminhando, e cheguei a ser, dentro de um ano, eu era administrador cachimbo, para controlar os caminhões, controlava as máquinas, e aí, graças a Deus, rodei esse Brasil, inclusive naquela residência hoje, onde está o nosso presidente, Fernando Henrique, eu fui operário daquela casa. Foi peão daquela obra? Fui peão do Palácio. Imagina. Trabalhei na Catedral em Brasília. E aí depois saí por esse Brasil andando e construindo. Rodei 16 estados no Brasil. E onde é que o senhor se alfabetizou? O pouco dos estudos que eu tive, eu fiz o 2º ano primário no meu Rio Grande do Norte. E aí depois, a escola da vida, a escola do mundo, é que eu fui aprendendo algumas coisas pouco. Mas não na escola, aprendendo com muito sacrifício, que por isso é que eu tenho a grande preocupação com a educação. Porque eu sei o quanto faz falta quando a gente sai por esse mundo de nosso pai, que não tem um estudo, que não tem um conhecimento. E o senhor tem filhos? Tenho 10, professor. 10 filhos? 10 filhos. E eles estão todos na escola? Todos na escola, eu já tenho 4 formados. Inclusive a nossa secretária hoje de educação, essa garota é minha filha, a professora, a secretária Maria Tereza Sagrado, é minha filha, que está junto, não ela, junto com as professoras, que está fazendo essa revolução, como o pessoal comenta. Porque para mim eu estou fazendo uma coisa normal, estou realizando um sonho que eu não tive, como eu já falei para o senhor, dando para os filhos dos meus irmãos. Mas o senhor não me contou como é que chegou a Itaguaí. Pois é, eu quero chegar a Itaguaí. Eu rodei nesse Brasil, estive no Passo Fundo, morei 6 anos, 4 meses e 1 dia no Rio Grande do Sul. Aí me transferiram para Itaguaí para vir construir a Rio Santo, da Avenida Brasil a Muriqui. Aí é que eu fiquei em Itaguaí, cheguei em 1971. Entrei na Rabelo em 1954. Em 71 eu cheguei em Itaguaí. Para a obra. Para fazer essa obra. Como administrador, ou como gerente, era o gerente da obra. E construímos a obra, eu fiquei de 71 a 75. Em 76 eu fui para a Ferrovia do Aço, trabalhar ao lado aí na construção dessa ferrovia, e após voltei para Itaguaí. A Rabelo entrou numa fase meio difícil, e eu pedi uma licença a meus patrões, a meu compadre, que era o presidente da Via Rabelo, e eu, até hoje eu estou com essa licença, e montei uma empresa. Em 96, 92, me convidaram para sair na política, eu entrei para a política, mas estava fazendo... 92? 92. Em que partido na época? PDC. PDC, Partido Democrata Cristão. Do Partido Democrata Cristão. Quem foi? Quem foi a pessoa que o convidou? Quem me convidou foi uma pessoa muito simples. Foi o Américo, um rapaz de lá, e o seu Bento. 2 pessoas muito simples. Achavam que eu ia dar certo na política. Mas, prefeito, a política em Itaguaí, até onde eu alcanço, é para leão. Porque na Itaguaí tem uma política braba. Por que isso, hein? Por que a cidade é assim tão forte em termos políticos? Meu querido professor, eu tenho para dizer para o senhor o seguinte, que eu acho que aquela mentalidade passou. Porque o senhor sabe que, voltando em 1996, eu fui convidado por o ex-governador Marcelo Alencar. Eu não tinha nem partido, estava sem partido, porque o PDC sumiu, evaporou, passaram para ser o PPB, e eu, o governador Marcelo... Que gosta muito do senhor.
Eu adoro. Já me falou também essa. É meu segundo pai. Ah, então, eu sabia. Ele gosta muito do senhor. É meu segundo pai. Eu entrei na política em 96 a pedido dele. Uma pessoa que muitos falaram que eu não ia chegar de lugar nenhum, porque o ex-candidato, o ex-prefeito, tinha um sobrinho, e o sobrinho tinha 78 de aceitação. Aí eu comecei, tinha 8. Eu não sei o que aconteceu, só fazendo a bênção de nosso Pai de Deus, porque 8 ganhado de 78, a diferença, invertiu o número. Eu acho que botaram um 0 no 8 e eu passei até 80 e ganhei a eleição. Isso já era eleição para... Prefeito. Para prefeito mesmo. O senhor não foi deputado antes? Não, senhor, nunca. Nem vereador? Nada. É direto para prefeito? Direto para prefeito. E aceitamos, graças a Deus, e estou fazendo, realizando esse sonho que tanto eu teria vontade de ajudar, e hoje eu estou ajudando os meus irmãos. Claro. Quantos votos o senhor teve? 17.500 votos. O que lá é um bocado, né? É um bocado. E o senhor acha que se hoje houvesse uma eleição lá, o senhor estaria com mais ou menos votos? Olha, eu digo para o senhor que hoje eu não posso dizer, estou trabalhando, fazendo um trabalho, eu só estou pensando em trabalhar em prol da educação, em prol da cultura, da saúde, que agora estou botando a mão na saúde. Também, né? Estou botando a mão na saúde, inclusive o senhor sabe, hoje quando terminarmos aqui com o senhor, eu estou descendo para Brasília, vou encontrar com o ministro Paulo Renato. Da Educação. Da Educação, porque consegui com ele, ganhei uma escola técnica para o nosso município, e vou encontrar com o nosso querido, o ministro José Serra, amanhã, para conseguir recursos para o nosso hospital, que nós não temos hospital em Itaguaí. O senhor é que construiu? Estou construindo agora, eu desapropriei o hospital, que era filantrópico, e vou fazer um hospital municipal agora, se Deus quiser, em Itaguaí. Eu assisti há pouco tempo uma peça que foi escrita pelo empresário Antônio Hermílio de Moraes, uma peça chamada SOS Brasil. É basicamente sobre os dramas dos planos de saúde, das políticas públicas de saúde em nosso país. O senhor sabe que eu fiquei impressionado, eu e o público, porque como quem escreve é o Antônio Hermílio de Moraes, então é evidente que tem gente que fica assim, será que ele escreveu bem? Será que o fato dele ser um grande empresário não atrapalha? Etc. Bem, eu respondo sempre com a reação do público. Eram 400 pessoas no Teatro da FAAP, em São Paulo, e o que aconteceu é que quando terminou a peça, SOS Brasil, os 400 se levantaram e bateram palma, mas assim, para valer. O que quer dizer que a mensagem que ele coloca, que ele embute na peça, é uma mensagem que sensibiliza e que é fundamentalmente sobre saúde. Ele agora quer fazer uma outra sobre educação e certamente vai fazer também com a mesma sensibilidade. Professor, o senhor sabe que é um grande homem, eu inclusive tenho uma grande simpatia por ele, porque seus trabalhos que ele vem fazendo, empresário, hoje no nosso país, nós temos, aliás no mundo, tem que agradecer 3 coisas: o empresário, o industrial e o comerciante. É o tripé, é a mola mestre desse país. Eles trabalham, não é? Eles trabalham, é um grande homem, é um grande nome desse país. Claro, e ele sai das obrigações dele, das ocupações dele, para escrever peças de teatro. Isso é louvável, não é? Porque ele podia muito bem estar preocupado, enfim, com o seu próprio negócio e esquecer o resto, mas ele faz a peça em função do seu desejo, que é de natureza pública, de ajudar o país a equacionar os seus grandes problemas. Mas, prefeito José Sagário Filho, do PSDB de Itaguaí, Rio de Janeiro. Nós temos ainda muitas coisas para conversar. Vamos dar um pequeno intervalo
como não havia na obra, não é? Aqui há um pequeno intervalo e logo voltaremos com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando o prefeito José Sagário Filho, do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu trouxe o prefeito Sagário porque ele é diferente, ele é um prefeito que se destacou enormemente, mas é típico, é exatamente daquele cidadão brasileiro mais humilde, que vem do Nordeste, com 1000 dificuldades, mas que supera tudo com a sua força de vontade, com o seu espírito patriótico e acaba vencendo uma eleição histórica no seu município. Então eu queria que o prefeito Sagário me dissesse como foi a sua vitória eleitoral, porque ela não foi tão longe assim que nós não devamos lembrar. Como foi a vitória eleitoral? Meu querido professor, foi uma vitória bonita, de empate, mas muito sacrificada para mim. Por quê? Meu professor, eu não conhecia de política. Só era o homem que vem de trabalho, trabalhando em empresa, começar uma vida como servente, encarregar diversas posições, chegar a ser um feitor, como a gente fala, um caquimbo, encarregado, subencarregado, encarregado, administrador. E eu venci todas essas batalhas, muito sofrida, muito difícil, longe dos pais, longe da família. Entrei numa política e tive um padrinho dessa política. Esse padrinho foi o governador Marcelo Alencar. Certo. Meu velho, que eu trato ele de meu velho. E o senhor sabe que entrei nessa política, desacreditado, porque eu nunca tinha sido político, não sabia falar, faltar com a verdade, usando sempre a minha sinceridade. Mas você acha que todo político precisa ser mentiroso, não? Não, senhor, eu acho que não são mentirosos, mas de vez em quando há uns escorregos, alguns que tem uns escorregos, e eu não aprendi isso e nem quero aprender. Não vale a pena. Não vale a pena, eu concordo com o senhor. E tive uma campanha difícil, sem dinheiro, contra um outro que tinha muito dinheiro, estava com a máquina na mão. Mas aquele que está lá em cima é superior, que é o nosso Pai, é Deus. Eu sou muito temente a Deus, professor. Muito temente ao nosso Pai. E o que nos aconteceu? Que fomos para a campanha, muito criticado, muitas traição, muitas falta à verdade, pessoas levantando os falsos. Mentiras. Uma coisa que me doeu muito nessa campanha foi no meu período que eu fui taxado como eu era eu vou até explicar, até bem dizer. Explique, claro. Eu fui taxado como eu era um queimador de barraco, como eu era um estrupador. O senhor sabe que o que me dói mais nessa campanha política, que me dói, mas isso me machuca, é que nos últimos dias eu estive gravando e eu no outro dia o programa passou em rádio e o adversário me disse que eu era estrupador, além de estrupador, que nada daquilo era difícil, que eu tinha causa com a minha própria filha. Imagina. Mas o senhor vê que isso é difícil. Que baixaria. É baixaria, isso é baixaria. E me aconselharam, faz a mesma coisa com a família dele. Não aprendi isso. Eu talvez não seja um homem formado que não tem um canudo, mas eu tenho uma educação de berço e uma escola do mundo. A escola da vida, professor. O que ficou provado é que adotando esse método não deu certo, não foi? O senhor sabe... Então veja que a justiça, ela vem. Né? O senhor vê que foi tão difícil na minha vida,
essa campanha, que eu ganhei a eleição, disseram que eu tinha fraudado a eleição, graças à justiça, porque nós temos a justiça do céu e temos a justiça da terra. Que sempre eu comento para eles, existem três coisas. Eu não sou um homem formado, mas eu posso dizer para o senhor que eu sou um homem vivido. Por quê? Temos o legislativo, que eles é que legislam leis, as câmaras, as bancadas, mas existe o executivo, que somos nós, e temos o legislativo, que é quem julga leis. Mas foi julgada a lei, inclusive aumentou 4 votos na recontagem. E no município, no estado do Rio de Janeiro, o único município que houve recontagem foi em Itaguaí. Enquanto meus colegas, todos que tinham sido eleitos, estavam festejando, comemorando a festa, eu estava preocupado de ter ganhado e não sabia se ia levar. Mas nós tivemos a justiça da terra, nós tivemos nosso juiz, desembargadores, que deram o que era de César, deram para César. E o César foi eu recebi o meu título de cidadão e para isso, professor, com muita honra, eu estou fazendo esse trabalho. E quero mostrar, quero deixar registrado que um homem não formado, mas um homem que vem do trabalho, um homem que executei sempre trabalho na minha vida. Cheguei onde eu cheguei, não levando nem trazendo recado. Cheguei onde eu cheguei com trabalho. Claro. Deixei ter um passado. E hoje continuo dizendo ao senhor, vou mostrar um trabalho para esse município, para essa cidade de Itaguaí. Prefeito José Sagário Filho, o senhor disse que se deve dar a César o que é de César. E o Ronaldo César Coelho? Ele é seu amigo, deputado? Muito amigo, e o senhor sabe que é uma pessoa, um homem que tem nos trabalhado, e hoje digo para o senhor, o país precisa do homem, da capacidade do Ronaldo. Tem muita visão desse rapaz. E ele vai muito lá em Itaguaí? Vai, nós temos encontrado, eu tenho procurado, tem nos ajudado muito o município. Ele tem pego a bandeira de Itaguaí e eu pedi a ele. Eu até de vez em quando perco até o respeito, eu chamo ele de Ronaldinho. Mas essa palavra, quando eu chamo de nego velho, Ronaldinho, é aquela palavra de muito carinho que o senhor tem com as pessoas. E às vezes a gente se perde na intimidade, eu chamo ele de Ronaldinho. É porque Ronaldinho é o outro, né? É. O atleta. É um atleta, mas é mais você sabe, um jogador de futebol, mas ele é uma pessoa que Deus ilumine ele, Deus que dê essa visão que ele tem, esse trabalho que ele tem, vem mostrando. E as coisas, ele tem me encaminhado muito. Eu quando vou a Brasília, eu já me colo com ele. Ele conhece aquilo tudo. Conhece tudo, eu procuro sempre ele. Eu tenho outros deputados, mas o senhor sabe que a gente pega um como padrinho e bota ele e ele tem me conduzido. Eu, graças a Deus, tenho sido muito feliz com o Ronaldinho. E o que o senhor acha que ele pode fazer, ou os outros, em relação ao porto de Sepetiba? Porque é um porto muito grande, é uma esperança enorme da economia fluminense, né, o porto de Sepetiba, mas o porto de Sepetiba fica em Itaguaí. Por que o que eu chamaria de discrepância de nome? O porto de Sepetiba fica na cidade de Itaguaí. Por que não é Itaguaí o nome do porto? Meu professor, o senhor sabe que eu, quando vejo falar esse apelido que botaram no nosso porto, porque eu considero isso um apelido, que o porto é na cidade de Itaguaí. O porto é dentro do município de Itaguaí. Na Baía de Sepetiba. É a Baía que é de Sepetiba. E o pessoal, hoje, eu não sei se eles ficaram envergonhados de botar o porto, com o nome de Porto de Itaguaí, talvez se admiraram por a Bahia. Mas eu digo ao senhor que eu já tinha pedido para o Ronaldinho, eu já fiz esse pedido até para o presidente, já fiz o pedido para o governador Marcelo Alencar, fiz o pedido para o garotinho, nosso
governador atual, eu já cheguei para ele, vamos mudar o nome, porque esse apelido não dá. Eles até levam quando desencontram, falam assim, como é, prefeito? O porto é da onde? Eu falo, excelência, o porto é de Itaguaí. E eu peço, inclusive eu peço ao senhor para nos ajudar, a gente botar o nome certo, as coisas no lugar certo, dar a César o que é de César. Vamos botar o nome do porto de Itaguaí, que o porto é de Itaguaí. Mas aqui é assim mesmo, o Teatro Municipal é do Estado, né? Aí aparece um mosquito da dengue, ninguém sabe se o mosquito é federal, estadual ou municipal. Quer dizer, nós somos alegres, né? Nós decidimos as coisas de uma forma assim que um estrangeiro cheio de lógica, ele aparece por aí, não entende nada, né? Como é que nós fazemos esse tipo de coisa. Mas vamos ajudar o senhor a dar o nome correto, né? Que seja o Porto de Itaguaí e o que ele representa de esperança. O que traz o Porto de Itaguaí de esperança para o seu município? Professor, esse porto para o nosso município traz toda a esperança, não para o município de Itaguaí, sim para o estado do Rio e para o nosso Brasil. Que é um dos portos de maiores calagem que nós vamos ter na América Latina. É um porto que hoje vai ter capacidade de nós atracar nesse porto navio com dos 300 mil toneladas. Então, hoje, para Itaguaí, para o estado do Rio, para o Brasil, o porto é muito importante. Muitas pessoas não enxergaram, muitos não estão com a visão que nós estamos a 70 quilômetros da capital, que é o Porto de Itaguaí. Esse porto, o senhor precisaria, eu convidaria o senhor para o senhor dar uma ida em Itaguaí, um fim de semana, um meio de semana, conhecer nossas escolas e conhecer o porto. O senhor vê as áreas. Eu quero conhecer o porto, as escolas eu já conheço. Tá, né? E já deixei algumas inauguradas lá. Né? Quando eu fui secretário de Estado, tem escolas estaduais lá que eu me lembro muito bem, escolas bonitas, devem estar lá funcionando muito bem. Estavam bonitas naquela época. Agora estão mais. Estão muito mais bonitas. Eu acredito. Mas nós vamos falar já um pouco mais sobre educação. Eu quero realmente explorar a possibilidade de empregos em Itaguaí. O senhor diz assim, o Arnaldo tem um programa nacional, está sendo visto no Maranhão, está sendo visto no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, está no Brasil todo. São Paulo, nós cobrimos hoje quase 90% do interior de São Paulo. O senhor imagina a força com que vai crescendo a Rede Vida de televisão. Mas o senhor é um prefeito típico. O senhor é um prefeito, aquele prefeito brasileiro, raiz, né, como eu digo, raiz, veio de baixo, estudou, trabalhou, enfim, se sacrificou e hoje tem a glória de poder dirigir uma cidade que por adoção é sua. Então eu acho que isso deve servir de modelo e de exemplo para outras prefeituras por aí. Que empregos o senhor acha que o senhor ainda pode gerar para o seu povo de Itaguaí? Ontem mesmo eu tive com 2 empresários que querem instalar uma fábrica, até me pediram um pouquinho de sigilo com isso, querem instalar uma indústria dentro da área do porto em Itaguaí. Hoje nós temos um grande problema em Itaguaí, porque o senhor sabe que há anos, 1982, comentavam que Itaguaí viria para Itaguaí a siderúrgica nacional. O pessoal vieram se aproximando de Itaguaí para a siderúrgica. Os terrenos dispararam o preço. Em 1954 tinham sido vendidos esse lote com preço mínimo. A prestação, tivemos aquela inflação maluca, galopante, disparada. Não deu para acompanhar, muitos lotes ficaram abandonados e o pessoal foram usando, invadindo esses lotes. Após surgiu que viria o polo petroquímico para Itaguaí. Esse polo também não veio. Surgiu que vinha a ZPE para Itaguaí, também não veio. E foi acumulando. Agora surgiu o porto. Certo. Hoje nós temos o porto de Itaguaí. Temos um problema
temos muitas pessoas que se aproximou dessa cidade e foi usando faixas do DNR, faixas da Marinha, que é canal, rios, eles foram usando. Hoje está até difícil para o senhor fazer dragagem dos rios. Hoje, as faixas da rede ferroviária, eles usaram essas faixas da rede ferroviária. Foi uma cidade que cresceu desordenada. Quando eu falo desordenada, porque quem trabalhou em Brasília sabe o projeto de Brasília. Como foi, pois é. Um projeto recente, que hoje, meu professor, eu tenho problema, porque muitas pessoas acham esse negão aí, eles não entendem nada, mas eles estão por fora, porque eu tenho passado. A gente que conviveu com pessoas importantes, com grandes empresas, com grandes projetos, e cheguei onde eu cheguei, eu não deveria ser tão tapado como eles pensam que eu seria. Foi eleito, o povo não elegeria uma pessoa que não tivesse competência. Eu quero que o senhor encerre, assim, objetivamente, essa ideia da empregabilidade em Itaguaí, mas eu vou precisar fazer um pequeno intervalo e logo nós voltaremos e o senhor vai concluir a sua esperança de novos empregos para Itaguaí. 1 minuto e nós já voltaremos entrevistando o prefeito José Sagário Filho, do município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Até já. TV do Ano Santo. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando o prefeito de Itaguaí, cidade do interior fluminense, agora próxima ao Rio de Janeiro, a capital, o prefeito José Sagário Filho. Ele estava nos contando a respeito das possibilidades de Itaguaí como gerador, uma cidade geradora de empregos. Então o senhor falou do porto. O porto pode trazer, pensando assim tranquilamente, quantos empregos pode gerar o porto de Itaguaí? O porto em si, professor, não vai gerar grande quantidade de emprego. Porque o senhor sabe que hoje as coisas são tudo informatizadas. Isso. Não é como aquele tempo do passado, que em 1950 a gente via carregar um navio, aqueles crioulos, estivadores. Estivadores, carregavam 2 sacos de arroz, às vezes até 3, um na cabeça, um de cada lado. Hoje a coisa é diferente, porque o senhor sabe que hoje é tudo informatizado. Né? Mas a minha grande esperança é com o apoio que o porto pode conseguir com as empresas que vão trabalhar em prol do porto. Perfeito. Essa é a minha esperança, que nós vamos ter uma grande fachada facetária de emprego. Isso é bom porque a cidade cresce, se enriquece, o senhor vai ter mais impostos para a sua prefeitura. Agora, eu fico preocupado, prefeito, o senhor já construiu, se eu não estou equivocado, o Wilson da Rádio Globo, ele é seu amigo, ele me falou, o homem já fez quase 50 escolas. Parece que é esse o número que o senhor tem de escolas construídas no seu período. De onde o senhor arranja dinheiro para isso? Professor, o dinheiro da educação, que eles passam para a educação, do meu recurso eu tenho a obrigação de passar de 25%. Eu passo 27%. 27%. E o dinheiro que é destinado do Fundef para a educação, ele é tudo. Se vier 10 centavos, ele é destinado para a educação. Mas o senhor sabe que tem umas prefeituras aí que estão fazendo coisas indevidas com o dinheiro do Fundef. Isso não tem perigo que não acontece em Itaguaí. Não, senhor. Não, senhor. Inclusive, até eu ouvi no dia 3 passado, o ministro Paulo Renato estava e ele frisou muito bem isso. Que o que é passado para a Prefeitura de Itaguaí é passado para o Brasil inteiro. A mesma coisa que é passada para a Prefeitura de Itaguaí é passado para as outras prefeituras de todo o Brasil. Não é do Estado, não, de todo o Brasil. Agora, o dinheiro que é destinado
para a educação, ele não é desviado um centavo para ser tudo. Apesar de que é sagrado. Inclusive, os 10% que é passado para a saúde, ele também é destinado, isso do meu recurso próprio. Eu aplico na saúde. Mas isso acha que é suficiente, esse dinheiro? Professor, eu vou dar um exemplo, senhor. Por exemplo, eu até tenho feito uns cálculos assim, uns cálculos práticos, daquela coisa do pessoal mais antigo, que olha para o céu, quando a folha do mato, quando o vento está ventando para um lado, ele diz que vai chover, se está ventando para o outro lado, ele diz que vai levantar o tempo. Então, por a prática do que eu tenho para dizer para o senhor, é que hoje, na nossa cidade, Itaguaí, eu levo uma coisa muito a sério e com muito respeito. Quando o senhor pega uma criança dessa, com todo esse trabalho que eu estou fazendo, essa criança sai por ano, para a prefeitura por R$420, dando tudo que eu faço para essas crianças, dando do tênis à mochila escolar, do tênis à borracha, completo e refeições de qualidade. O senhor dá livro também? Dou, senhor. Livro, borracha, caneta, cadernos. E fiz uma coisa, os cadernos, nós pegamos o caderno, e uma das páginas dos cadernos aqui, nós botamos o índio de Itaguaí, na outra página, o índio nacional. Claro, e as faz crianças muito bem. cantam direitinho, inclusive agora no dia 18, nós vamos ter 480 crianças, que eu vou botar tudo como pinguim, tudo de branquinho, de asinha, que é o coral das creches, que vão cantar, é o coral deles, o hino de Itaguaí e outras coisas, coralzinho das crianças. Isso é bonito. Agora, e o salário dos professores, prefeito? O senhor tem pago bem ou razoavelmente? O senhor consegue pagar de uma forma apreciável os salários dos professores? Os professores, quando eu entrei, eles reclamavam que vinham há 20 anos sem ter reajuste. Eu reajustei professor, a linha de educação, em 145%. Toda a rede de educação. Professor, merendeira, auxiliar, toda a linha, eu dei 140%, 145% de aumento dessa rede. Hoje, o professor tem uns que têm outras vantagens por tempo. Tem a média hoje, o salário do professor em Itaguaí, a média, tem uns que está com 400, tem outros que está com 800. A média é 550 a 600, em média, os professores. Ele já melhorou muito em relação ao que era, não é? Sim, senhor. Tinha professores que ganhavam, que eu cheguei lá, estavam ganhando um salário, mais do que salário um pouquinho. Hoje, graças a Deus, minhas professoras, minhas queridas professoras, já tem seu carrinho, tem condições de vida bem melhores, já anda com outros trajes, com outros modos, porque elas hoje sabem. E tem outra coisa para dizer para o senhor, dentro do período que eu assumi essa prefeitura, em toda situação que eu encontrei ela, no segundo eu encontrei com 4 meses de atraso. Eu lembro que isso era comum lá na região. Eu assinei a prefeitura com outubro, novembro, dezembro e o 13º. Dia 26 de fevereiro, eu botei em dia, desse dia para cá, sempre pago dentro do mês. Todo mês eles pagam dentro do mês. O salarinho ali é como eles podem fazer as continhas dele, é como ter a noite e o dia. Vão receber em dia. Aí acontece que a Unesco toma conhecimento do seu trabalho e dá um prêmio lindíssimo para o município de Itaguaí pela educação. Que prêmio foi esse e a que o senhor atribui essa vitória? Professor, essa vitória é muito simples. Foi um prêmio para mim muito importante, foi uma coisa que eu digo ao senhor, eu fiquei muito feliz em receber esse prêmio, porque nós transformamos uma cidade que
que antigamente era a cidade do crime para a cidade da educação, virou o inverso das coisas. Para mim, para um homem, um operário, um homem que não tem curso superior, para mim eu só tenho que agradecer a Deus por nós termos ganhado esse prêmio e agradecer o reconhecimento dos homens de visão do nosso país, que isso nos dá mais coragem, dá mais amor, dá mais vontade da gente trabalhar. Eu às vezes quando me falam nesse prêmio, me falam que eu ganhei um também da Fundação Getúlio Vargas sobre educação, o senhor sabe que tem hora que dá vontade de sorrir, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar. Eu não sei, a gente fica um pouco até meio emocionado em saber que conseguiu um prêmio tão importante, tem tanta gente que anda à procura de um prêmio desse, tem outras pessoas, mas eu digo ao senhor, confiança, amizade, o senhor não compra, né? A gente adquire. E eu acho que eu adquiri com o meu trabalho e por isso eu fui premiado com esse prêmio. E com o que o senhor sonha daqui para frente? O meu sonho, meu professor, é de trabalhar em prol da educação, em prol de ajudar aqueles operários que sempre sonham no dia melhor, no dia da manhã, de mostrar um trabalho para essa cidade, um trabalho sincero, não um trabalho mentiroso, não um trabalho politiqueiro, um trabalho de amor, um trabalho que eu possa mostrar para Itaguaí, possa mostrar para o estado e para o nosso Brasil, um exemplo, que amanhã, quando eu gente despachar daqui, que meus filhos saibam, o avô, o meu pai, o meu tio, os parentes, os amigos, bom, aqui foi o Nego Velho. Eu tenho uma coisa que eu já ouvi falar aqui numa pessoa que não era um homem formado, o seu Lavoura, no estado do Rio. Eu já ouvi muitas pessoas falando nesse homem que deixou o nome dele. E eu quero deixar meu nome também nessa cidade, no estado, um nome de trabalho, um nome de uma pessoa que tem respeito por o seu ser humano. E o senhor acha que a sua ambição se encerra com a Prefeitura de Itaguaí ou se de repente houver uma chance, o senhor vai além? Eu digo ao senhor que nada, a vida da gente, quem sabe, nosso Pai é Deus, mas eu gostaria, se Deus nos der a oportunidade, que primeiro Ele que sabe, se der a oportunidade da gente voltar à reeleição para poder concluir nosso trabalho que o povo sonha e que eu também tenho vontade de concluir, dizer para o senhor o seguinte, que aí eu gostaria de ajudar os mais jovens, ficar de lado para nos orientar eles e passar aquela experiência que eu adquiri, que na minha caminhada por esse Brasil, eu passar para aqueles outros, ficar orientando eles, ajudando. Gozar um pouco a vida de avô, é isso? É, isso é bom, isso é muito bom também, faz parte, né? Faz parte da vida. Muito bem. E o senhor acha que ainda, é uma última pergunta que eu me sinto obrigado a fazer, o senhor ainda acha que faz quantas escolas em Itaguaí no seu período? Nesse período, com essa que eu ganhei agora do nosso ministro Paulo Escola Técnica. A Escola Técnica, eu quero concluir 10 escolas no município. Certo. O meu sonho é concluir, fazer mais 3 escolas e fazer 20 quadras de esporte nesse ano que vai entrar nesse ano de 2000. Eu quero fazer 20 quadras de esporte, 20 campos para ele, com 20 quadras para areia, para vôlei, para poder botar meus molequinhos, a garotada toda trabalhando, inclusive os adultos. E eu tenho um sonho que agora nós vamos fazer no município, se Deus quiser, é botar as comunidades para participar, a comunidade do bairro, do Engenho, do Jardim América, com o Teixeira, para essas comunidades começar a ver o trabalho um dos outros e dar condição. Inclusive, eu tenho um sonho de fazer umas piscinas comunitárias para pai, mãe,
fim de semana, não sair fora do bar, ter essas coisas para ele, essas vantagens. Porque o senhor sabe que na vida do operário, eu conheço ela muito bem, eu sei muito bem as camadas todas, porque passei por todas as camadas na minha vida, professor. Passei a camada de ser operário, seu motorista, seu operador, seu carpinteiro, seu pedreiro, seu armador, saber o problema que um pai tem de chegar para mim como empresário também, que sou um empresário hoje do município, como administrador. Então a gente passou todas essas fases, que Deus nos deu essa oportunidade, e eu gostaria de poder passar isso para os outros, porque eu sei que o senhor, como um grande professor, com um grande nome que o senhor é, muitas pessoas copiam as coisas do senhor. Mas isso é importante, professor, porque copia as coisas boas, as coisas maravilhosas. Mas são as coisas boas que o senhor também está deixando como exemplo de trabalho, de dedicação, de idealismo na sua cidade, nessa bonita cidade de Itaguaí, que eu conheço muito bem e que certamente deve estar feliz com o seu comandante, a quem eu agradeço muito a presença aqui no nosso programa de hoje. Nós temos que colocar nesse momento um ponto final no programa Frente a Frente de hoje, mas agradecendo muito ao prefeito José Cigário Júnior, filho do PSDB, pela presença aqui no Frente a Frente da Rede Vida de Televisão e desejando muito êxito neste ano 2000, que vai começando agora no seu trabalho. Muito obrigado ao senhor, obrigado aos nossos ouvintes. Nós voltaremos no próximo domingo, a partir das 20 horas, com mais uma apresentação do nosso Frente a Frente. Obrigado, amigos. Até lá. Muito obrigado.